Bom dia, seja bem-vinda à Terapia pela Palavra, nossa primeira live de 2024. Vamos lá, e continuando no ensino do livro de Êxodo, e dessa forma a gente vai trazer alguns temas atuais, alguns temas direcionados para o seu ano de 2024. Eu vou trazer para vocês hoje um estudo que eu fiz nesses últimos dias aqui, em que eu fiquei só curtindo a minha família, aproveitando aí as festas de fim de ano e pensando e buscando no Senhor a direção para o próximo ano, buscando aquilo que eu quero fazer e qual a melhor forma de fazer, qual a melhor forma de alcançar resultados sem ficar naquela loucura, né, desenfreada de produzir. Não, eu quero fazer de forma tranquila, de forma intencional, direcionada, mas sem procrastinar, sem deixar para amanhã o que eu tenho que fazer agora, sem deixar para depois aquilo que é prioridade hoje. Mas para isso a gente tem que definir as prioridades, né? Então, hoje nós vamos falar do livro de Êxodo, continuar falando do livro de Êxodo. E no capítulo 35, nós finalizamos, né? Antes do Natal, eu fiz a última live e antes do Natal, não, antes do Réveillon, né? Porque na semana eu ainda fiz. Nós finalizamos com o capítulo 34, falando sobre o quanto nós precisamos focar naquilo que importa, tirar o nosso tempo de descanso, tirar o nosso tempo de direcionamento e focar naquilo que importa para a nossa vida, certo? E agora nós vamos para o capítulo 35, onde Moisés chega. Essa parte do capítulo de Êxodo é uma parte de bastante orientação. Moisés vai orientando o povo, orientando sobre o que fazer, como fazer, quando fazer. Então ele vai dando todo o direcionamento para o povo nessa parte do livro. E no capítulo 35 agora, a gente vai falar sobre as ofertas. Eu quero falar com você sobre oferta. E quando a gente fala de oferta, logo você pensa em dinheiro, logo você pensa em se dispor das suas coisas para entregar e tal, e isso também é bom, também é importante, também é necessário, porque isso é você compartilhar um pouco daquilo que Deus entrega para você. Mas hoje eu quero falar especificamente da sua oferta de tempo, falar da administração do tempo. Por quê? Porque nós fazemos toda aquela programação para que a gente consiga fazer o que tem que ser feito e tal, e num determinado momento a gente vê que programou errado, a gente não consegue, a gente tem boas intenções, mas não consegue seguir adiante. Bom dia, Geisa, bem-vinda! Quem for chegando, vai enviando essa live aí. Eu esqueci de falar com vocês, de avisar vocês, né? Que hoje, dia 2, de avisar não, de lembrar, porque eu já havia avisado. Mas de lembrar que hoje, dia 2, a gente retornaria com as nossas lives. E agora vamos seguir firme aqui no nosso propósito de conhecimento, de entendimento ainda mais da palavra de Deus, para que o nosso 2024 seja mais direcionado, certo? E nós estamos falando então de oferta, e hoje eu quero falar da oferta do tempo. Por isso que o título dessa live é Administração do Tempo. Aqui no capítulo 35, Moisés segue, no livro de Êxodo ainda nós estamos, certo? O livro de Êxodo é grande, ele tem muitas coisas aqui pra gente ver ainda, mas a gente já tá indo aqui, já tá caminhando aqui pro final dele. Ele tem muitas informações, né? Daquilo que acontece com o povo de Deus, com a base do povo de Deus, mas nós já estamos caminhando para o final dele. Então aqui no capítulo 35, Moisés, ele deu todas as orientações para o povo, ele dá as orientações do descanso novamente, que nós falamos na live anterior,
que é, vocês vão trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. E aí nós falamos sobre a questão de qual é esse dia de descanso, qual é esse dia que eu dedico a Deus, a família, ao meu descanso, aquele reset, né, que eu tenho que fazer na minha mente para seguir. Então, aqui no capítulo 35, ele relembra disso, certo? E aí ele começa a falar das ofertas. E eu quero falar, então, especificamente sobre a oferta do tempo. Ele fala assim: Deus ordenou, separem uma oferta ao Eterno. Recebam em nome dele o que cada um quiser apresentar como oferta. E aí ele dá as opções lá, né? Ouro, prata, bronze, tecido, linho, pelos de cabra, couro de carneiro, enfim. Ele vai dando uma lista vasta aí de opções para oferta. E aí depois ele fala assim: todos os que têm alguma habilidade venham e façam tudo o que Deus determinou. Ou seja, a oferta pode ser em espécie, pode ser em dinheiro, pode ser em itens, pode ser em tempo. Todos os que têm alguma habilidade, ofertem aquilo que vocês têm. E para você ofertar a sua habilidade, você tem que ofertar o seu tempo, certo? Por exemplo, aqui no meu trabalho, eu faço os atendimentos, eu tenho todos os meus atendimentos aí, as minhas clientes pagantes, e eu faço também clínica social, e isso foi um propósito meu com Deus desde que eu comecei a estudar. E eu não tô falando isso para você aqui para ficar expondo ninguém, e nem mesmo expondo o que quer que eu queira fazer, só tô te dando um exemplo do que você pode fazer com o seu tempo. Então, assim, parte do meu tempo na semana eu oferto na vida de outras pessoas. E com isso eu estou fazendo uma oferta a Deus, porque eu estou investindo na vida de outras pessoas. Estou fazendo o meu atendimento de clínica social para pessoas de baixa renda que não têm a menor condição de pagar uma sessão de terapia e que precisam. E às vezes precisam assim desesperadamente, questão mesmo de vida ou morte. Pessoas que saem de lugares muito pesados, lugares de muita morte mesmo, com essa oferta do meu tempo. Então eu oferto o meu tempo, oferto o meu talento para atender essas pessoas e trazê-las, né, para mais perto delas mesmas, para se conhecerem, para mais perto de Deus. Então, além do tempo que eu oferto aqui no Instagram, porque, gente, quando você tem um talento e você vem aqui e abre a sua câmera e traz informações, você também está ofertando o seu talento, você está trazendo informações de qualidade, de forma gratuita, em amor, porque você gosta, porque você quer, pelo menos é assim que sai daqui, do meu coração, é em amor. E isso é uma oferta. Então eu quero te convidar hoje a olhar para aquilo que tem aí dentro de você, para você observar, separar o que é aí talento para você, o que é que você pode ofertar do seu tempo e do seu talento, porque ao ofertar para as pessoas, você está ofertando para Deus, certo? E aí depois ele segue então: que depois de ouvir essas palavras, o povo dispersou, e todos os que se sentiram tocados por elas portaram-se com generosidade e voltaram com uma oferta ao Eterno. Então, todos os que entenderam... Bom dia, meninas, Karina, Silvia, Jéssica, agora que tá aparecendo aqui pra mim, vocês estão subindo de uma vez aqui. Geisa, bom dia. Todos os que... APL Terapias, bom dia. Todos os que se sentiram, então, movidos por aquilo que Moisés falou, foram e trouxeram as suas ofertas aí a Deus, certo? E aí, trouxeram as suas ofertas com generosidade. E aí fala assim, ó: todas as mulheres que sabiam tecer ofertaram tecidos. E todas as mulheres que tinham experiência em fiação apresentaram-se como voluntárias para fiar os pelos de cabra. Ou seja, quem tinha algo em espécie para doar, doou. Quem tinha tempo, doou o seu tempo para fazer. Quem tinha talento, doou o seu talento para fazer. E aí, nós entramos então no tema aqui dessa
mensagem, que é a administração do tempo. Priscila, você colocou o título Administração do Tempo, tá falando de oferta, não tô entendendo. Bom, para você ofertar o seu tempo e o seu talento, o seu tempo precisa estar bem administrado, certo? Para você poder fazer aquilo que você se sente movida a fazer. Pelas pessoas, por Deus. Então, você tem que administrar bem o seu tempo para isso. E aí, eu quero trazer para vocês algo que eu aprendi nesses dias, nos últimos dias aqui de 2023, que eu me propus realmente a estudar, a me aprofundar neste tema de administração do tempo. Eu tô me aprofundando, gente, em alguns temas muito específicos para trazer leveza para nossa vida. E junto com aqui, ó, a nossa terapia pela palavra, que é a luz da palavra de Deus, junto com isso eu vou trazer para vocês informações desses temas. Então eu estou aprendendo sobre administração do tempo, sobre minimalismo, sobre essencialismo, que está ligado ao minimalismo. E quando a gente fala de minimalismo, você pensa, né? Ai, minha vida numa mochila. Não é isso. É a sua vida de acordo com o que você quer. Tem pessoas que vivem assim, realmente, com a vida numa mochila. Não é o meu caso. Eu gosto de ter as minhas coisas, o meu espaço, a minha casa, mas eu quero organizar melhor. E se você observar, eu tô aqui até com um cenário novo, porque eu mudei aqui a minha casa, dei uma organização, uma organizada no meu escritório, decidi focar especificamente num espaço apenas, porque eu fazia hora num espaço, hora em outro espaço, e aí ficava levando as coisas daqui para lá, de lá para cá. Falei, não, agora eu vou focar aqui, eu vou fazer as coisas no meu escritório, eu vou fazer as coisas de forma mais ordenada, de forma mais funcional, porque eu aprendi sobre administração do tempo, sobre organização, minimalismo, essencialismo, porque a vida é assim, gente. Eu sou psicanalista, então eu trabalho sobre a organização, falo, né, sobre a organização do lado de fora, que o que está do lado de fora expressa o que está do lado de dentro e vice-versa. O que está do lado de dentro é passado para o lado de fora. Então, tá bagunçado aí dentro, vai para o lado de fora, certo? E quando eu falo para você que eu tô focada num ambiente apenas, né? Não é que havia desordem, porque na verdade eu sou bastante organizada, eu gosto das coisas no seu lugar, tal, porque a bagunça aqui do lado de fora me atrapalha. Eu não consigo raciocinar no meio da bagunça, eu não gosto. Então eu gosto de tudo organizado, isso é uma questão minha. E aqui em casa o meu marido também, ele gosta. O Daniel, meu filho, já nasceu desse jeito, mais organizadinho também. Herdou aí do papai e da mamãe, também um pouco é o que se herde e um pouco é o que se aprende, né, certo? Os estímulos externos, a gente fala sobre isso. Então, só que tem pessoas que são assim por natureza, gostam disso, foram ensinadas assim. E tem pessoas que já são mais desorganizadas, isso tem a ver com o seu temperamento, com o seu traço de caráter, tem a ver com muitas coisas que estão aí formando você. Mas hoje, especificamente, eu não vou nem adentrar neste universo de o que te forma e te traz como mais organizada ou mais desorganizada. Hoje eu vou te dar dicas práticas do que eu aprendi nesses meus últimos estudos sobre isso, à luz da palavra de Deus. Então eu estou usando a oferta do tempo para você, então, se estimular, para te incentivar a administrar bem o seu tempo. Tem alguém aqui com dificuldade na administração do tempo? Manda aqui um eu para mim aqui nos comentários. Manda um coraçãozinho aqui para mim, para eu saber se você está conectada com essa informação, com essa necessidade. Por quê? Quando nós não administramos bem o nosso tempo, a gente passa o dia e ao final do dia você sente que nadou e morreu na praia. Olha a Jéssica falando aqui, eu na vida. Então, Jéssica, tá no lugar certo. Presta bastante atenção nessa live. E agora, a partir de hoje, 2 de janeiro de 2024, a partir de agora, eu vou trazer muito desses temas para vocês, porque eu entendo, gente,
que na vida, como você colocou aqui, eu na vida, né? E na nossa vida, nós estamos sobrecarregados de informação. Nestes últimos dias de 2023, até no evento que eu fiz, que a Jéssica estava presente, a Jéssica até participou dessa conversa, hein, Jéssica? A Jéssica é uma pessoa que eu não conhecia, que chegou pelos anúncios e acabou participando ali da minha intimidade. Acabou sentando ali na mesa junto comigo e com as minhas amigas íntimas mesmo, pessoas que são assim de uma vida, que me acompanham de uma vida, amigas de mais de 20 anos. E todo mundo foi embora do evento, eu e minhas amigas ficamos ali, a Jéssica acabou sentando com a gente e acabou participando da nossa conversa e viu que eu sou uma pessoa de verdade e que eu tenho as minhas dificuldades também, e nós trocamos ali ideias, informações, trouxe coisas da vida dela, nós trouxemos coisas da nossa vida, a Jéssica que foi mesmo. E um tempo tão rico, né, Jéssica? Porque essa é a essência do meu trabalho, é você saber que eu sou de verdade e que eu tenho dificuldades, talvez não as mesmas que as suas, mas tanto quanto você. Então eu também busco estudar, me aprimorar. Gente, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar informação, a gente precisa buscar nas outras pessoas o que não tem em nós em termos de informação, pra gente ajustar e trazer pra nossa realidade. Não é copiar o outro, mas é buscar informação e se ajustar, certo? E a administração do tempo é uma coisa que eu estava tentando fazer dentro do que eu sabia, do que eu conhecia, utilizando princípios da psicanálise, princípios de, bom, vou organizar aqui o lado de fora, para organizar minha mente, vice-versa, e trazendo, né, para as minhas clientes, inclusive, todas essas informações. Mas aí agora, no finalzinho de 2023, eu decidi focar mais em estudar sobre isso e aprender, principalmente sobre o minimalismo. Eu tô numa vibe aqui de desentulhar minha vida, gente. Desentulhar minha vida, organizar a minha vida. Então é algo que, como eu disse, eu sou bastante organizada, porém eu sinto ainda que tem uns excessos e eu quero tirar esses excessos. Eu quero uma vida leve, eu quero uma vida tranquila. Quando nós nos mudamos da nossa cidade, né, que meu marido passou num concurso e nós viemos para Mogi Guaçu por conta do trabalho dele. Como o meu trabalho era online e tal, para mim foi tranquilo. Só que aí nós tínhamos, eu brinco que a gente trocou de corpo, eu e meu marido. Por quê? A princípio, quando eu era lá do mundo corporativo, eu estava muito ligada com produzir, com ter, com consumir. Então eu queria uma casa grande, cheia de coisas e tarará, tarará. Viemos para Mogi Guaçu. E aí a maternidade chegou, eu me perdi no gerenciamento do meu tempo com a maternidade, aí depois eu fui me ajustando, a vida foi mudando e eu fui cada vez mais querendo coisas simples. E quando nós viemos pra cá, nós deixamos nossa casa lá em Atibaia, e aí nós tivemos que procurar lugar aqui, pra alugar, pra gente morar, pra depois a gente resolver o que faria, né? Se ia dar certo aqui na cidade, vender lá, pra estabelecer, né, a nossa vida aqui. Mas a princípio, então, viemos de aluguel pra cá, e aí meu marido, eu vi uma casa assim, 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 tem uma pessoa que trabalha comigo, que tá alugando a casa e por um preço super legal, super acessível, porque quer inclusive pessoas que cuidem da casa, que é uma casa muito grande, muito bonita, que era a casa da família, mas a família se mudou para um outro local e tal. Fomos ver a casa, uma casa lindíssima, mas pensa numa casa enorme, enorme, linda, 3 andares a casa, lindíssima, com quintal maravilhoso, um jardim maravilhoso. Meu marido ficou doido na casa. Eu quero, porque essa casa é linda, porque isso, porque aquilo. Eu só observando e pensando no tempo que eu ia gastar para cuidar daquela casa. Então, a não ser que você tenha pessoas ali diariamente para te ajudar em casa, e tem gente que tem e se dá bem, e tá tudo certo. Não era a realidade da nossa vida. E não era aquilo, inclusive, que eu queria. Aí eu olhei aquela casa lindíssima, enorme, nossa, seria uma delícia morar lá. Mas, meu Deus, eu só fiquei pensando no trabalho que ia dar, administrar tudo aquilo. Fiquei pensando, gente, na facilidade da vida, na praticidade da vida. Fiquei pensando assim, olha, porque eu trabalho meio período. Eu trabalho no período da manhã, à tarde eu me dedico ao Daniel.
Então eu fico com o Daniel, assim eu fiz, foi uma escolha, uma organização que a gente fez na nossa família, uma organização financeira inclusive, que eu vou trazer isso para você também, porque o minimalismo, ele não se trata de você ser avarento, de você não comprar as coisas que você quer, de você não fazer as coisas que são importantes para sua vida, mas se trata de você se organizar e fazer aquilo que realmente é importante. Dani, bem-vinda, bom dia. Aquilo que realmente é importante para sua vida, para sua família, e determinando onde você vai gastar o seu dinheiro, de que forma, o que é importante, o que não é. E tudo isso eu comecei a pensar, então, quando eu diminuí a minha carga horária de trabalho. E aí eu deixo, então, de manhã eu trabalho, à tarde eu fico com o Dani, à noite a gente janta em família, tal. Depois que ele vai pra caminha, aí eu vou fazer alguma coisinha ainda. Eu e meu marido, a gente tira algum tempo pra gente, alguns dias pra gente. Em outros momentos eu também tiro pra estudar, pra me aprofundar nos meus estudos, naquilo que eu quero aprender de novo, naquilo que eu já sei, que eu quero dar uma reciclada. Enfim, a gente não pode parar, gente. O nosso cérebro, ele pede conhecimento dentro do seu limite, é claro, porque a minha hora de descanso, inclusive a administração do tempo também diz sobre isso, sobre a sua hora de descanso. Essa hora, ela é sagrada. Você precisa separar. Bem-vinda, Tati, bom dia. Você precisa separar o seu tempo, a sua hora de descanso. Então, gente, quando a gente olhou, voltando à história da casa, aí aquela casa lindíssima, enorme, meu marido ficou empolgadíssimo, meu filho amou, mas eu só fiquei pensando no dia a dia. Falei, gente, à tarde eu tô aqui com meu filho, de repente eu tô fazendo uma coisa na cozinha, meu filho tá lá na terceira sala, não sei de onde, porque a casa era grande, tinha várias salas, vários ambientes. Eu falei, aí eu vou ter que falar com ele, eu vou sair andando pela casa e vai e vem, e muita coisa, muito espaço para dispersar, muito espaço para ter que cuidar. Nossa, eu fiquei cansada, só de imaginar. Eu falei, não quero, não dá certo, por favor. Expliquei pra ele, fiz ele entender, né? E ele querendo, aí por que eu brinco, né? Que a gente trocou de corpo, porque aí a gente entrou num momento em que ele começou a querer muitas coisas. Ai, mas eu quero isso, eu quero aquilo, e eu, Will, pra quê? Vamos diminuir, assim. Aí um dia a gente conversando, aí ele, nossa, parece que mudou o negócio aqui em casa, né? Porque antes ele era uma vida na floresta, numa cabana. E eu, uma mansão na cidade, sabe assim? E agora eu diminuí e ele aumentou. Eu falei, amor, não vamos nem pra cabana na floresta e nem pra mansão na cidade. Vamos ficar no meio termo aqui, organizar a nossa vida no meio termo. E assim foi, gente. Aí nós nos organizamos aqui na nossa casa, que tem o espaço para tudo que a gente precisa, mas é uma casa funcional, sabe? Gostosa, confortável, mas ela não é uma casa enorme, é de acordo com o que a gente quer. Tem coraçãozinho chegando aqui, tem gente se conectando com isso, porque é disso que se trata a vida, gente. Não é de ter, e ostentar, e tanta gente nessas lives falando, ai, se você não conseguiu o seu primeiro milhão até os 30 anos, você é um nada nessa vida. Gente, vamos sair desse lugar, certo? Olha, vários coraçõezinhos chegando aqui, que bom que vocês estão se conectando com isso, porque o que a gente tem que entender? A gente tem que buscar o que é importante para nossa família, para o nosso funcionamento. Então, no meu caso, da minha família, eu preciso de uma casa com pelo menos 3 quartos, de forma que um é para nós, para o casal, um para o Daniel e um para ser o meu escritório, ou já um escritório, né, separado, tal. Como eu disse, nós nos mudamos de cidade e decidimos morar um tempo aqui de aluguel para ver se a gente se acostumava com a cidade, se tudo ok. Tudo ok? Agora a gente vai começar a organizar a nossa vida de forma mesmo estabelecida na cidade em que a gente tá, que é Mogi Guaçu, porque a gente entendeu que é aqui que a gente vai ficar, né? Gostei demais dessa cidade, fora o calor, quem mora aqui, meu Deus, gente, que calor nesse lugar. Mas até isso eu tô me organizando. Mas aí, agora, pra gente se estabelecer aqui, o que é necessário para nossa família? A gente precisa de vários quartos, vários banheiros, várias salas, vários ambientes e mezanino e sobe, desce, jardim enorme, isso e aquilo? Não!
não precisamos, não queremos. O meu marido, que trocou de corpo comigo, como eu brinquei, que começou a querer mais e mais e mais, já se organizou também, já voltou para o centro dele, não quer viver no meio do mato na cabana, mas também não quer o casão, e tá tudo certo, a gente se equilibrou e assim a gente vai, de acordo com o que funciona para nossa família, não de acordo com o que a vida diz que nós temos que ter, porque só tem uma coisa que a gente precisa ter, que é inegociável, que não tem como você tirar da sua vida, é a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus fazendo parte da tua casa, seja casão, seja casinha, seja cabana no mato, como meu marido queria, seja de que forma for. Isso é inegociável. O Espírito Santo de Deus fazendo parte da tua vida, isso você não pode abrir mão. Não importa onde você esteja. Tem gente se conectando aqui. Que bom! Não importa onde você esteja, ele é essencial. O resto é o que é importante pra você. Inclusive, ontem eu tava vendo um vídeo de minimalismo, um casal que vendeu apartamento em São Paulo, foi morar em Ilhabela, numa casa de 70 metros quadrados, toda natureba, a casa assim, toda funcional, de forma natural, não sei o que. E eles se conectaram com isso, eles gostaram, é o estilo deles, não é o meu estilo. Não é a forma como eu quero viver por conta das necessidades aqui do meu trabalho, da criação de um filho, o que eu entendo que é importante para ele e tal. Então eu não faria isso, mas eu admirei aquilo. Eu falei, puxa, que legal as pessoas se conectarem com aquilo que é bom, é importante para elas e irem atrás disso, entende? E o que eu achei mais legal, esse casal... No começo eu fiquei vendo o vídeo deles, né? Que ele tem um canal de minimalismo e tal... Giannini, o nome dele, e eu comecei a ver tal, e eu nem me liguei que eles tinham aí, né, uma ligação forte com Deus e tal, e quando eu fui ver sobre a casa deles, como eles montaram a casa deles, porque eu queria inclusive dicas para organizar a minha casa, aí ela, né, a esposa, falou que quando eles decidiram mudar desta forma, eles sentiram muito medo, mas ela orou ao Senhor e pediu a Deus colocou uma condição lá para que aquilo fluísse, né? Bom dia, Alice, bem-vinda. Então, se o negócio fluísse de tal forma, enfim, daquilo que eles precisavam lá, que ela ia entender que era um sinal para que ela fosse para essa nova vida. Enfim, assim foi, eles foram e estão muito felizes lá e estão vivendo a vida deles de acordo com o que eles escolheram. Então, é isso que eu quero deixar para você. E nossa live já tá terminando, o tempo eu não falei o que eu queria falar. Vou dar uma corridinha aqui nos itens, mas aí amanhã a gente aprofunda, tá, gente? Mas eu entendi que precisava dar esse pano de fundo pra você, porque essa é a proposta pro ano de 2024. É a gente destralhar a nossa vida de tudo, administrar bem o nosso tempo, colocar cada coisa no seu devido lugar e fazer aquilo que é verdadeiramente importante para nós, para tirar os pesos das nossas costas de você tem que ter, você tem que ser, você tem que ter não sei quanto de seguidor, você tem que ter não sei quanto de zeros lá na sua conta, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ser no mínimo o máximo, né? Como diz minha amiga Lúcia, tem que ser no mínimo o máximo. E, gente, não tem que nada disso. Você tem que ser aquilo que o seu coração te pede para ser, aquilo que Deus propõe para você que você seja, certo? E eu vou entrar rapidamente nos itens. E a partir de amanhã a gente vai falar mais sobre esses itens. Eu vou trazer mais para vocês aqui, à luz da palavra, para a gente falar sobre a administração do tempo. Então, dito isso, colocado esse pano de fundo de dê valor ao que realmente importa, certo? Organize a sua vida de forma que ela seja funcional, prática, produtiva, dentro da produção saudável, dentro da administração do tempo. E aí eu aprendi com uma moça, ela é especialista em gestão do tempo, o nome dela é Carol Bazo. Eu aprendi 7 passos, 7 pontos, na verdade, em que nós erramos, nós pecamos na administração do tempo. E eu vou trazer esses 7 pontos e a gente vai falar sobre isso à luz da Bíblia, continuando aqui no nosso estudo de Êxodo e continuando depois no próximo livro que o Senhor me trouxer, que eu ainda não sei qual é o próximo livro, vou buscar esse entendimento ainda, mas a gente vai seguir esses 7 passos aqui, vai
destrinchar esses 7 pontos da má administração do tempo. Eu vou deixá-los aqui para vocês e vocês pensem sobre isso e amanhã a gente volta a falar sobre isso. Tudo bem? Então, primeiro ponto, desorganização do ambiente, que é o que eu falei para você, que eu fiz aqui, não que o meu ambiente fosse desorganizado, mas é que eu ficava cada hora num lugar. Então, hora eu atendia no escritório mesmo, hora eu ia para a sala de jantar, hora eu fazia alguma live lá fora e eu ficava aqui transitando e aí eu catava tudo, né? Olha, eu uso a Bíblia, eu uso 2 cadernos aqui das minhas anotações, porque eu gosto de anotar. Tem a outra Bíblia ainda, que não tá aqui agora, mas que eu comparo, porque essa Bíblia, a mensagem é de uma linguagem diferente. Então eu comparo essa com a Bíblia tradicional, pra ver se não tem nenhuma incoerência, porque eu tô começando a ler a mensagem agora, que eu comecei com vocês nas lives, né? Que a gente começou no livro de Gênesis. Então, é muita tralha, é marca-texto, é caneta pra escrever, é muita coisa que eu levo, na verdade não é tralha, né, gente? São coisas importantes, essenciais aqui para os meus estudos. Mas eu levo, daí eu junto tudo aqui, junto Bíblia, junto notebook, junto celular, não sei o quê, e vou lá para a sala de jantar. Aí eu faço. Aí depois eu volto pro escritório. Aí depois eu vou lá para frente, para a varanda. Aí eu falei, não, chega, eu não quero mais ficar para lá e para cá. Demanda tempo, desgasta, eu vou ficar aqui no meu canto, no meu escritório, onde minhas coisinhas estão aqui, meus livrinhos estão ali quando eu quero consultar alguma coisa. Tá tudo aqui organizado e é assim que eu vou fazer. Pois bem, e aí ela fala inclusive de mesa organizada, cadernos com muitos rabiscos, aqueles cadernos que você faz aquelas anotações, rabisca, arranca folha, ela fala sobre tudo isso, quanto isso atrapalha, e realmente, né, pensando no que eu já ensino para vocês da psicanálise, isso atrapalha mesmo, e isso ocupa espaço aí no seu HD, que eu costumo chamar, né, a nossa mente, o nosso HD, que vai guardando as nossas memórias emocionais. A Jéssica falando, eu amo a mensagem, tem uma versão de simples compreensão. Sim, é uma delícia, parece que você tá lendo um livro, um conto mesmo, né, Jéssica, é muito gostoso, eu recomendo. Enfim, gente, então assim, organizar tudo do lado de fora, ambiente, mesa, cadernos, se você trabalha com artigos manuais aí, organizar, deixar tudo bonitinho para você fazer as suas coisas de forma funcional, para você não precisar ficar, ai, mas eu preciso de tal coisa, ai, onde tá, ai, não sei o que nem eu, às vezes eu tava lá na sala de jantar, aí eu tava fazendo um estudo, daí, ai, tem um livro que fala disso, deixa eu ver lá, não sei o que lá, porque eu ainda sou do livro, gente, olha lá, ó, eu tenho muitos livros, eu ainda sou, e aqui nem tão todos, eu ainda sou do livro, eu gosto de ler, de manusear, de grifar, eu gosto, então, inclusive, quem fala de minimalismo, né, poderia olhar aqui e falar, ai, que absurdo, imagina, eu tenho tudo no Kindle, eu tenho tudo no notebook, eu não tenho mais livros, só que aí é um valor pra mim, então você tem que olhar pra sua vida e ver o que é valor pra você. Livro, pra mim, é um valor, eu gosto. Eu não gosto de ficar lendo em meio eletrônico, eu gosto do papel, eu gosto de anotar. E quando eu tô, às vezes, fazendo algum estudo, eu me lembro de algum livro que eu li, alguma anotação, eu vou lá e tá lá, porque a minha memória é muito visual. Então, eu gosto. E aí, o que é valor pra você? Você inclui nessa sua organização aí externa, né, do seu ambiente. Segundo ponto, prioridades indefinidas. Então, você começa o dia com uma lista de coisas a fazer, mas aí você não define as prioridades, aí você tá fazendo uma coisa, aí surge outra. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Eu, meu Deus, de manhã vai redondo. Dani tá no colégio, eu tô aqui, tenho os meus horários certinhos, vai redondinho. Dani chega do colégio, aí é um desafio, porque daí eu tô fazendo aí, mãe, sei lá, mãe, aí eu largo uma coisa, eu vou fazer outra, e tal, meu Deus. Então isso também eu vou organizar melhor aqui a minha parte da tarde, né? Agora nós estamos de férias, ele de férias, meu marido de férias, então fica mais tranquilo pra mim. E aí, quando voltar também vou organizar isso. E você olha aí pra sua vida e coloca suas prioridades. E aqui especificamente eu quero usar esta passagem aqui de Êxodo 35, que é: separem uma oferta ao Eterno. Gente, primeiro momento do teu dia tem que ser ofertado a Deus. Tem que ser. Aqui eu sou categórica, aqui eu sou determinista mesmo.
tem que ser, porque disso depende o bom funcionamento de todo o resto do dia. E aí você me fala, mas Pri, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu já pulo da cama, já menino pra escola. Eu sei, eu comecei a live falando pra você aqui que eu sou de verdade. E que eu não tinha informações suficientes para administrar melhor o meu tempo, e por isso eu fui atrás de estudar sobre isso. Então, eu tô passando para você aquilo que eu estudei através do conhecimento de outras pessoas, mas eu vou te passar também aquilo que eu aprendi através das minhas práticas, dos meus estudos, do meu conhecimento. Eu também não tinha tempo. Daniel ia para a escola e eu já começava a atender às vezes 7 horas da manhã. Porque tinham pessoas que eu não tinham outros horários, a pessoa não conseguia, tal. Eu começava a atender às 7 horas da manhã, às vezes. E daí depois eu parava no meio, entre um atendimento e outro, tomava um café correndo e seguia fazendo os atendimentos. E assim eu ia até a hora do almoço. Chegava a hora do almoço, eu já tava com a cabeça desse tamanho, porque eu não me dei tempo pra nada. Eu não faço mais isso. Tem ainda algumas pessoas, na verdade, neste exato momento tem apenas uma pessoa que eu atendo às 7h30 da manhã, porque não tem nenhum outro horário, não tem nenhuma outra forma. Mas tendo outra forma de fazer, eu organizo aqui os meus horários, encaixo para que eu não faça isso, porque aí nós acordamos todos aqui em casa às 6 da manhã, porque eu não consigo acordar antes disso, é o que funciona pra mim. Ó, Jéssica, eu na vida de novo. Oi, Jéssica, essa live é pra você, então, hein? É o que funciona pra mim. Eu gosto de dormir. Aqui em casa nós gostamos de dormir. Eu não sou daquela que acorda às 5 horas da manhã e vai fazer exercício. Não é algo funcional pra mim. Mas se é pra você, vá e faça. É o que é funcional para cada pessoa. Então, para mim, funcional é... Eu acordo às 6 da manhã, todos nós acordamos. Aí, preparo o Dani e tal. Correria aqui de colégio. Às vezes o Wilton leva, às vezes eu levo. Mas aí, então, até no máximo umas 7h15 eu estou liberada. Aí... poderia ir fazer um exercício, tal. Para mim, não funciona por causa do meu trabalho, que é só no período da manhã. Então, de manhã eu venho e aí eu sento aqui, aí eu faço meu devocional, eu estudo, até umas 8 horas, 10 para as 8 eu estudo, eu faço meu devocional, converso com Deus, anoto aqui o que eu vou falar para vocês, ok. Aí depois eu tomo o meu café tranquilamente, 8h30 eu faço a live com vocês, termino às 9h, hoje uma exceção, porque a cliente das 9h ainda está de férias, e aí eu aproveitei para estender um pouquinho mais essa primeira live, trazer para você aqui um pouco mais de conteúdo, mas aí às 9 horas eu termino a live e já entro na minha primeira sessão. E assim eu vou até meio-dia, nos meus atendimentos. Essa é a organização da minha manhã. Nossa, que perfeito. Não é perfeito, gente. Tem dias que o negócio dá uma enrolada. Tem dia que atrasa, tem dia que eu tenho que tomar um café mais correndo um pouquinho. Tem dia que atrasa o Dani para levantar, porque ele tá meio enrolado, meio enjoadinho. E é a vida acontecendo, gente. É a vida em movimento, tá tudo certo. Desde que você tenha ali uma certa gestão mais afiada aí do seu tempo, certo? Eu ia usar a palavra controle, mas controle não existe, tá? Controle é utopia. Então a gente já vai eliminar essa palavra do nosso dicionário. É gestão, é gerir o tempo, é gerir as emoções do jeito que for possível. E cada dia vai ser possível de uma forma, porque existe aí a plasticidade, existem aí os imprevistos, né? As coisas improváveis aí que acabam acontecendo. Mas não dá pra você ir, não deixa a vida me levar, né? Você tem que ter uma administração aí. Pois bem, defina as suas prioridades para você não ficar apagando incêndio, colocando uma coisa no lugar da outra e não fazendo nada direito, certo? Terceiro item que nos atrapalha, procrastinação. E a procrastinação, gente, a gente vai falar bastante de procrastinação aqui, não vou aprofundar nas raízes emocionais da procrastinação, que nós não temos tempo, mas a procrastinação ela pode ser porque você tem medo de errar, porque você não quer se expor, porque você não acha que é boa o suficiente. Daí ao invés de fazer logo para ver o resultado, você decide não fazer, deixa pra lá, que daí eu não sei se eu sou boa ou não, mas aí eu não faço também, não tenho resultado, eu não tenho certeza nem se eu sou nem se eu não sou, vou levando desse jeito. Gente,
Disfuncional. Coraçãozinho chegando aqui. Você se conectou? Então, olha, escuta bem o que eu tô te dizendo. Disfuncional, improdutivo, porque não existe, inclusive o próximo item da lista é o perfeccionismo. Então já vamos falar dos dois juntos? Procrastinação e perfeccionismo estão ligados de uma forma muito estreita. Aí você fala, nossa, mas como? Se eu não quero fazer, como que eu quero fazer perfeito? Você não quer fazer porque você tem preguiça até de começar, porque você é tão perfeccionista que você começa a fazer uma coisa e não termina nunca mais. E cansa. Uma atividade que poderia durar 1 hora, você leva 4, porque você faz, olha, refaz. E, gente, bem-vindo ao time, porque eu era assim e ainda sou. Olha, um exemplo fresquinho aqui pra vocês de perfeccionismo. Eu fiz o evento, certo? Você Inteira em 2024, que aconteceu em dezembro. E para esse evento a gente decidiu fazer assim, eu fui impulsionada a fazer em novembro. Então eu tive 1 mês para organizar tudo, fechar lugar, tal. E eu gosto de fazer as coisas com carinho, eu gosto de mimos, eu gosto de ofertar coisas, eu gosto de entregar coisas com excelência. Então eu não queria entregar lá só conteúdo, eu queria entregar um bloquinho para as meninas anotarem as coisas, a caneta, fazer as coisas ali bonitinhas, uma lembrancinha para elas levarem para ser um marco ali daquele momento tal. E tudo isso nós fizemos sozinhas. Eu e a Jéssica me ajudou, uma amiga querida que virou minha produtora. E aí, que não é essa Jéssica que tá aqui, essa Jéssica eu conheci lá, né, Jéssica? Enfim, ela me ajudou e aí a gente fez tudo, foi tudo caseiro, foi tudo assim, a gente contratou ali a gráfica para imprimir as coisinhas e tal. E aí a gráfica, na hora de imprimir a capa do bloquinho que eu encomendei, ela não fez as margens corretas. Gente, eu sou tão perfeccionista, por isso que eu quero dizer para você que aqui é só uma alma humana imperfeita, cheia de falhas, tocando você, que é outra alma humana imperfeita, cheia de falhas. Então nós estamos aqui para nos ajudar. Eu peguei o bloquinho, mas eu bati o olho no bloquinho assim, ó. Eu lembro certinho que a gráfica é ao lado de um restaurante em que a gente foi almoçar. Tava eu, o Wilton e o Dani almoçando. Aí nós terminamos, enquanto ele foi pagar, eu falei, eu vou aproveitar, vou dar um pulinho aqui na gráfica, já pego os blocos pra gente já ir embora. Voltei pro restaurante com aquela cara assim, aí ele, o que foi? Eu falei, nossa, olha aqui, não cortaram a margem da arte, eu esqueci de falar que era sem margem, porque eu contratei uma pessoa para fazer a arte do bloquinho para mim. Ficou uma graça, eu amei a arte. Só que na hora de imprimir, eu não falei para eles que era sem margem. E aí ficou aquele desenho no meio da capa e com espaços assim meio diferentes, um pro outro, embaixo. Falei, era sem margem, era a arte inteira que eu queria, tal. Poxa vida. E comecei a mergulhar no meu perfeccionismo, gente. Poxa, olha, ficou empobrecido o bloquinho. Que coisa chata isso, né? Nossa, que droga que eu esqueci de avisar, tal. Meu marido só olhou pra mim e fez assim, Priscila, quem vai lá pro evento vai pra ouvir o que você tem pra dizer. Vai para aprender sobre o que você tem para ensinar. Não vai para ficar medindo a margem do bloquinho. Eu parei assim e fiz, é verdade. Ele, meu Deus, como você é perfeccionista. Eu falei, é verdade, Will, é verdade. Nossa, dei uma regredida aqui. Porque eu tô saindo desse perfeccionismo, gente. Tô saindo total. Imagina que antes eu viria aqui, olha, com o cabelo preso aqui, tudo espivitadinho aqui, do jeito que tá. Imagina, eu iria me arrumar inteira e tal. E aí ele, Priscila, eu falei, calma, amor, calma, é um processo. Eu já estou muito longe de ser aquela perfeccionista que eu era antes. Já estou muito melhor. E isso a gente também tem que fazer, viu? A gente tem que celebrar as pequenas conquistas, pra gente não desanimar de ir pras grandes, certo? Eu falei, tá bom. Regredi aqui pro meu modelo anterior, mas já tô voltando. O bloquinho tá lindo. E é isso aí. Se tiverem perfeccionistas lá, vão reparar nas margens. É bom que elas já vão trabalhando o perfeccionismo nelas também. E vambora. E tá lindo, a arte tá linda. E o que eu tenho pra entregar lá é valioso. E vambora. Só que meu marido precisou dar um chacoalhão em mim, pra eu me lembrar. Então, se você precisa de chacoalhões aí na sua vida, se conecte, se alie a pessoas que deem esses chacoalhões em você. Marido, amiga,
mãe, colega de trabalho, sua terapeuta, eu aqui, quem quer que seja, sabe? Se conecte para dar esses chacoalhões em você, para você sair desse lugar, porque o perfeccionismo te leva à procrastinação. Quem é perfeccionista raramente realiza, viu? Eu realizo porque eu sou teimosa, porque eu me cato de jeito e falo, não, vamos lá, vai entregar e pronto. Hoje eu já tô mais fora do perfeccionismo, então eu realizo com mais leveza. Mas antes eu realizava, mas era pesado o negócio. Agora eu realizo com leveza, graças a Deus. E quando eu começo a querer regredir, alguém vem e me chacoalha, né? Meu marido tá aqui pra me chacoalhar. Então, que bom, graças a Deus. Próxima é distração. Como faço para agendar um atendimento com você? A Jéssica falando. Jéssica, aqui no Instagram tem o meu número, mas me manda também no direct, eu mando para você no direct, e aí a gente conversa, a gente faz aí uma primeira conversa, eu explico para você como são os atendimentos, e a gente faz esse atendimento aí, sessões online, com duração de 1 hora, tá, gente? E essas sessões, elas são, assim, direcionadas para te dar autonomia, para tirar você desse lugar de incertezas, de inconsciência, trazer você para consciência daquilo que você está fazendo e te dar ferramentas para sair desse lugar, te dar autonomia para você caminhar aí com as suas próprias pernas, tá bom? Então, o número está aqui na minha bio e também me manda no direct. E aí a gente se fala, tá bom? O número do meu WhatsApp, pra gente conversar e agendar esse atendimento para você. Bom, distração. Distração é algo que você tá aqui fazendo alguma coisa, aí passa um passarinho, seu pensamento já vai longe. Ou então, coisas vão acontecendo, incêndios aí vão acontecendo e vão te distraindo. Ou então você precisa fazer algo que você sabe que é chato, que é trabalhoso. Ai, mas agora, ai, tô tão cansada, vou assistir um negocinho aqui pra relaxar um pouco, depois eu faço. Aí uma amiga manda uma mensagem no WhatsApp, aí você emenda numa conversa. As horas vão passando, você vai se distraindo, quando você vê o dia passou, você não fez o que queria fazer, e aí você perde a noite de sono pensando no que você deveria ter feito e não fez. Ai, que bola de neve. Então, elimine as suas distrações. Estabeleça suas prioridades. Se desprenda do perfeccionismo. Defina suas metas aí, os seus alvos, para não procrastinar. Tire as distrações da frente. Determine esse horário do dia para fazer isso. Não vou pegar o celular, não vou pegar livro, não vou ligar a TV, não vou fazer nada. Não vou dispersar meu pensamento. Se ele quiser sair por aí, eu vou puxar de volta, vou fazer o que eu tenho que fazer, certo? Próximo, delegação insuficiente. O que que é isso? Pessoa que não consegue delegar porque acha que só ela faz bem. Só ela faz bem, só ela faz certo, só ela faz rápido, ela faz melhor do que todo mundo e aí não consegue delegar para outras pessoas. Então tem coisas aí no seu trabalho que você tem que fazer realmente, que dependem de você, mas outras coisas você pode delegar para outras pessoas. Um exemplo no meu trabalho, a parte intelectual do meu trabalho eu não consigo delegar, os atendimentos eu não consigo delegar, porque as pessoas querem sessão. Olha o que a Jéssica perguntou aqui, como é que eu faço para agendar um atendimento com você? As pessoas querem ser atendidas por mim, elas querem ouvir e se abrir e trocar ideias, trocar informações comigo, porque é um atendimento personalizado. Eu estou aqui nas lives, eu não posso falar para alguém, vai lá e faz essa live para mim. Não, você entra aqui, você quer me ouvir, você quer ouvir o que eu tenho a dizer, a forma como eu tenho a trazer esse assunto. Agora, fazer um vídeo, fazer uma publicação, fazer um anúncio, tudo isso eu posso e devo delegar. Porque eu não tenho expertise para isso, eu não tenho aptidão, demanda muito tempo, tira a minha energia da minha atividade principal, então eu delego. Inclusive eu estou formando algumas parcerias aqui para trazer um conteúdo de melhor qualidade para você, para delegar para você aquilo que eu preciso delegar, ou para delegar para o outro aquilo que eu preciso entregar para você, de forma com qualidade, de forma leve, para sobrar mais tempo para eu estudar, me aprofundar, para eu atender, para eu fazer as lives, certo? Então, achar que o outro não faz tão bem, tão rápido, tão perfeito quanto você faz, é o maior desperdício do teu tempo. Que o outro vai fazer da melhor forma que ele puder. Se não estiver a contento, vocês sentam, conversam, se ajustam, mas cada um faz o seu melhor e tá tudo certo.
E o último é estimar mal o tempo das atividades. Então, eu tenho 1 hora para atender cada pessoa. Se eu atrasar, eu vou atrasar o próximo, e aí, ao final do meu tempo, eu já encavalei um monte de atividades. Aí meu filho chega da escola, aí o almoço não tá à mesa, e aí já atrasa as atividades da tarde, e aí fica tudo uma confusão. Eu determino que de manhã eu vou ter meia hora para estudar, para fazer o meu devocional e meia hora para tomar meu café. Aí eu gasto 50 minutos estudando e 10 minutos para o meu café. É ruim, me atrapalha. Então eu tenho que estimar bem as minhas atividades, saber quanto tempo eu levo para fazer cada coisa, para que tudo saia dentro do planejado. É um robô? Não tem nenhuma coisa, nada acontece que sai do planejado. Não, gente, principalmente quando se trata de atendimento. Eu viso estabelecer ali o meu limite de 1 hora, inclusive para não atrapalhar a vida de quem está aguardando. Mas sim, já aconteceu de num atendimento a pessoa estar tão descompensada mesmo, mexida emocionalmente, de eu precisar ali usar mais uns 5 ou 10 minutinhos para estabilizar aquela pessoa, porque eu não vou falar, olha, deu seu tempo, tá? Tchau, pá, que eu tenho um cronograma a seguir. Não, eu tô lidando com gente. E não com robôs que são programados e desprogramados, certo? Mas ainda assim, eu preciso ter uma organização. Eu preciso ter uma meta. Eu preciso, então, que é o que eu decidi agora, deixar um tempinho entre um atendimento e outro, para não atrapalhar a pessoa seguinte, certo? Para não atrapalhar a vida de quem se programou para a sessão seguinte. Então, é isso, gente. A gente precisa se programar, estimar bem o nosso tempo, para a gente não se embolar e não atrapalhar a vida do outro, certo? Então, esses 7 pontos de atenção, eu gostaria que você pensasse daqui para frente para suas atividades. Então, organização, definir prioridades, não se perder nos alvos e metas estabelecidos, entrando na procrastinação, deixar o perfeccionismo, não se distrair, delegar o que não é atividade principal. Bom dia, Eliane. E estimar bem o seu tempo. Bom dia, Fátima. Estimar bem o seu tempo é o último item e é o item que a gente vai utilizar para a administração do nosso tempo. E para que tudo isso, para a gente fechar essa live aqui, para que tudo isso saia conforme o planejado e que se algo sair do planejado, você tem então condição de se organizar, de emocionalmente se ajustar para você colocar as coisas no lugar, o que você precisa? Definir em primeiro lugar a sua prioridade máxima, que é dedicar o seu dia, o seu tempo, as suas atividades ao Senhor. Não tenho tempo, Priscila? Tem sim. Se organizar direitinho dá certo, porque eu também não tinha. E agora já faz, meses que eu tô fazendo isso. E tá dando super certo. Então eu saí da desculpa, eu saí da justificativa e fui pra ação. Organiza direitinho, vê como é que você faz, nem que você tenha que acordar aí 15 minutinhos mais cedo para você fazer uma breve oração e dedicar o seu tempo, a sua vida a Deus. Não dá para fazer devocional de manhã, é muito corrido. Só tira 10, 15 minutinhos para você dedicar esse dia, para você consagrar esse dia ao Senhor. E aí depois, no tempo que você tiver mais tarde, você senta, lê a palavra, faz o seu devocional. É o que funciona para você. Agora, o que é determinante é você dedicar em primeiro lugar a Deus. Tudo isso, tá bom? Para que a sua mente, então, tenha um estímulo maior de organização e de realização. Combinado? Eu decidi aproveitar o tempo aqui da minha manhã. Para quem é nova aqui, as nossas lives acontecem às 8h30 da manhã até às 9. Porém, hoje, como eu não teria o atendimento às 9, então eu decidi esticar um pouco mais, fazer essa primeira live trazendo um pouco mais de informação para você. Eu ia deixar para amanhã falar detalhadamente sobre cada item, mas eu decidi esticar aqui, já falar hoje mesmo, já que eu tinha tempo e vocês estavam aqui disponíveis também para ouvir. Então, peguem tudo isso, coloquem em prática e façam aquilo que tem que ser feito para você ter um 2024 diferente do que você teve em 2023, se 2023 não foi a contento. Combinado?
Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento, obrigada por esses ensinamentos. Obrigada, Deus, por me despertar para essa nova forma de vida, para a forma mais leve, mais tranquila de viver. Me capacite para que eu passe para essas mulheres aqui essa forma, de acordo com a Tua palavra, a luz da Tua palavra, a luz dos Teus ensinamentos, Deus, para que a gente consiga seguir de forma leve, tranquila e dando valor ao que realmente importa. Nós consagramos este ano a Ti, Senhor. Que 2024 seja um ano de despertares, de consciências, de pessoas entendendo o que realmente importa, de que forma elas verdadeiramente precisam se posicionar para ter uma vida que faça sentido. Que o Senhor nos leve a isso, Pai. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos, certas de que o Senhor nos ouve, nos guia e nos direciona. Amém. Amém, meninas? Espero que essa live encontre solo fértil no teu coração, que ela frutifique, que você pegue essa live e encaminhe para as pessoas aí que você entende que precisam ouvir dessa palavra, que você deságue na vida dessas pessoas, tudo isso aqui, transborde, tudo isso que você recebeu. Coraçãozinho chegando aqui, tem gente se conectando. Eu quero agradecer a você que ficou comigo em 2023 e que já está iniciando 2024 comigo. E vamos que para esse ano nós teremos muitas surpresas do Senhor, porque o melhor de Deus ainda está por vir para a nossa vida e a gente está colocando Ele como prioridade, como fonte primeira da nossa satisfação, do nosso entusiasmo e da nossa energia de vida. Combinado? Um grande beijo para você, fica com Deus, tenha uma semana abençoada e até amanhã às 8h30. Beijão, meninas! Tchau, tchau!